Você vai prestar VUNESP, não faz ideia de como a comanda de redação aparece para vocês na hora de você escrever a bendita da redação? Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês todos. E nesta aula a gente vai abordar 3 formas pelas quais normalmente a banca VUNESP pede a redação. E vocês não ouviram errado, eu falei VUNESP, tá? E não UNESP. O que é a VUNESP? É uma instituição que confecciona essas provas para os mais diversos vestibulares, incluindo FAMECA, FAMEMA, UNESP, entre tantos outros vestibulares e também concursos públicos. Então, se você por acaso vai prestar qualquer prova que está associada ao processo de elaboração e correção da VUNESP, essa aula serve para você. Dito isso, quero lembrar todos vocês daquele favor que eu sempre peço no começo da aula. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, porque tem vídeo toda semana aí com muita qualidade. Além do que, você pode ajudar a gente curtindo esse vídeo, compartilhando o nosso conteúdo. Gente, nós temos muitas bocas para alimentar e não custa nada fazer esse favor para nós. Agora sim, a gente pode ir para o nosso conteúdo. E olha só, eu apontei 3 formas diferentes pelas quais a comanda aparece normalmente para vocês na banca VUNESP. Quais são essas formas? Por meio de uma pergunta, por meio de uma afirmação simples e por meio de uma afirmação complexa. Mas calma que a gente vai ver cada um deles pontualmente e por meio de exemplos. Primeira situação, quando eu tenho uma pergunta. Essa é fácil porque tem uma interrogação no final. E normalmente quando a gente tem essa pergunta, nós pressupomos que a comanda de redação deseja que você assuma uma posição a partir de uma resposta dada a essa pergunta. Só para vocês terem uma ideia, trouxe aqui o tema de redação da UNESP 2018. Dá uma olhadinha aqui. Voto deveria ser facultativo? E em cima dessa comanda, vocês perceberam que eu tenho 2 possibilidades de escolha? Eu posso dizer que eu sou a favor do voto facultativo ou eu sou contra o voto facultativo. Quando a gente tem uma redação como essa, nós temos que buscar uma posição. Então não adianta falar das 2 coisas, ó, tem vantagem em ser facultativo, tem vantagem de não ser facultativo. Não, gente, você tem que assumir uma única posição e em cima dessa posição, buscar ser persuasivo para poder comprovar a sua visão de mundo. Esse é o procedimento padrão para você conseguir consolidar uma nota máxima na VUNESP. Veja que eu trouxe também um outro exemplo para vocês aqui, ó, da FAMECA 2020. Humanização de pets, afetividade ou futilidade? Perceba que aí eu acho que é mais claro ainda a sua necessidade de escolher uma posição. Afinal de contas, eu tenho um conectivo ou, e esse ou ele indica uma exclusão em detrimento de uma escolha que você faz. Você escolhe isso ou aquilo, não as 2 coisas necessariamente. E toda vez que eu tiver uma comanda formada por uma pergunta, é claro que a banca espera que você atenda essa pergunta, responda essa pergunta. E numa segunda situação em que eu tenho uma afirmação simples. Pô, professor, o que é isso, uma afirmação simples? Na verdade, vocês podem ver com outros nomes, mas eu prefiro utilizar essa expressão para classificar esse tipo de comanda. O que caracteriza especificamente esse tipo de comanda? Quando a gente tem uma afirmação que demanda uma posição já pré-estabelecida pela banca corretora. Exemplo: 2015 na Unesp nós tivemos esse tema, o legado da escravidão e o preconceito contra os negros no Brasil. Veja, não existe uma pergunta, eu não estou questionando se a escravidão existiu ou não, se foi boa ou não. Eu estou afirmando peremptoriamente que existe um legado negativo da escravidão no Brasil e como é a condição hoje dos negros, ou seja, eu estou pressupondo que esse legado negativo tem uma consequência direta na atual conjuntura brasileira, com um olhar, claro, que a gente tem que ter clínico em relação às consequências no presente que a VUNESP sempre cobra. Perceba, é uma afirmação simples pela qual eu já insiro, a banca obviamente insere aquilo que espera de você, sobre o que você vai desenvolver. Cabe lembrar ainda que a afirmação simples exige também de vocês o quê? Um recorte temático. Vocês não podem simplesmente falar de qualquer coisa, vocês têm que definir claramente qual vai ser a sua abordagem em D1 e D2. Afinal de contas, um texto dissertativo que se preze, limitado às 30 linhas, tem um espaço muito curto para você desenvolver sobre tantas coisas. Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que desenvolver sobre 2 facetas, no máximo 3 de um problema. E numa terceira situação, professor, como que isso aparece para a gente? Numa afirmação composta em que eu tenho a partícula
entre a preposição que acaba intuindo que você não vai escolher posições. Você vai abordar uma coisa e outra também. Ou seja, encare essa partícula entre como um elemento que soma dois argumentos. Isso é legal porque normalmente essas propostas de redação com a partícula entre são até mais fáceis de abordar porque você já tem uma definição de que você vai falar de dois aspectos de um mesmo problema abordado pela comanda de redação. E só para vocês terem uma ideia, olha o exemplo que eu trouxe para vocês da FAMECA 2020. Retirada de monumentos de personalidades racistas, entre o repúdio ao opressor e ao apagamento histórico. Veja, eu estou falando que você vai desenvolver sobre o repúdio ao opressor, no caso dessas figuras racistas, como bandeirantes e jesuítas que fizeram parte da nossa história e de monumentos que ainda estão presentes, e em relação também a questão do apagamento histórico. Afinal de contas, demolir essas esculturas também implica de uma outra faceta que defende que isso pode apagar a nossa história. Perceba, nesses casos, você vai se articular para falar desses dois quesitos, desses dois problemas, desses dois tópicos que ajudam a gente, inclusive, a desenvolver com maior facilidade o tema de redação. Gente linda, essa aula é curta mesmo. Vocês entenderam que existem três possibilidades bem bacanas da prova pedir para você a redação? E dessas três formas, você tem que atuar de maneira distinta em cada uma delas. Por isso, reconhecer que isso acontece nesta aula é muito importante. Caso você tenha dúvida, caso vocês queiram fazer algum comentário em relação a um conteúdo que vocês não viram no nosso canal e querem ver, deixe nos comentários, ajuda a gente também a divulgar cada vez mais conteúdo, isso é muito importante. Valeu, gente linda, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula!